Neste episódio do E2, não percas o workshop do coreógrafo e diretor artístico do Quórum Ballet, Daniel Cardoso. O repórter E2 foi assistir a esta iniciativa à escola de dança que proporciona frequentemente aos seus alunos finalistas o contacto direto com o trabalho de uma companhia profissional. No Ponto Move vive a curta-metragem Lídia, uma adaptação de Cinderela aos tempos modernos, sob o mote "Se o patriarcado teve um começo histórico, pode também ter um fim histórico". Fica connosco! No É Cultura Pá viaja até ao Palácio da Pena, descobre os seus cantos e encantos e as suas histórias misteriosas. No Panorâmicas tivemos a conversa com Jorge Pelicano, cineasta e repórter de imagem premiado nacional e internacionalmente, mais conhecido pelo seu trabalho na SIC. Olá, sejam bem-vindos ao E2. Hoje temos connosco no Panorâmica Jorge Pelicano, um cineasta e repórter de imagem premiado quer nacional, quer internacionalmente, e mais conhecido pelo trabalho que desenvolveu na SIC ao longo de vários anos. Jorge, antes de mais, seja muito bem-vindo ao E2. Obrigado pelo convite. Como é que é passar de um curso de comunicação e relações públicas para o backstage? Backstage, para o jornalismo, mais propriamente dito, porque normalmente o backstage está mais associado ao entretenimento, de certa maneira. Essencialmente, sempre tive uma grande paixão por filmar, portanto, mesmo quando estava a tirar o curso na faculdade, por iniciativa própria, chateava, entre aspas, os meus professores para me emprestarem uma câmara e eu lembro-me para poder filmar, portanto, sei que na altura era bastante difícil. Emprestarem as câmaras aos alunos, hoje felizmente já é algo que é vulgarizado, sim, já hoje está, em dia é bastante. hoje em dia é muito mais fácil. Eu lembro que na altura na faculdade que andei durante 2 anos a fazer um primeiro trabalho, um documentário que se chama-se Fundo do Poço, que andei a acompanhar um toxicodependente na Guarda, que depois acabou até por morrer de overdose, mas portanto isso já foi algo que já vem muito de trás, desde os tempos em que os meus pais tiveram a primeira câmara, uma Video 8, uma câmara bastante rudimentar, mas muito boa na altura. Portanto, eu acho que foi fazer o curso de Relações Públicas e depois passar para as câmaras, foi um caminho, vá lá, não digo natural, mas foi o seguir uma paixão que eu já desde sempre tinha. E houve um momento em que eu decidi, de facto, que eu não queria fazer relações públicas, não queria ficar, de certa maneira, fechado num escritório ou fazer esse tipo de trabalho e queria, de facto, filmar. E a minha carreira começa por essa grande paixão de que era filmar. Jorge, tu já estiveste na pele de realizador, operador de câmara, editor de imagem, operador de som e em muitos outros papéis, quer na televisão, quer no cinema. Em qual destes lugares é que tu te sentiste mais desafiado? Não, como repórter de imagem da SIC, para mim foi de facto onde eu aprendi quase tudo no ponto de vista no jornalismo. E também aí comecei a trabalhar mesmo na área do cinema, a fazer documentário. Os meus primeiros 2 filmes foram feitos, eu ainda estava na SIC. Não, o desafio é grande, portanto, mesmo na SIC é óbvio que passei por experiências incríveis, estive em cenários de conflito, estive em cenários de desgraça, de catástrofes naturais, estive no Haiti, ou seja, tudo isso foi sempre muito desafiante. Até há cerca de 2 anos em que decidi enverdar mesmo só pela carreira de realizador de cinema, neste caso o que eu estou a fazer é cinema documental, porque o documentário, e neste caso o cinema documental, dá-me outras perspectivas, dá-me outros caminhos que o próprio jornalismo naturalmente não me dá, ou seja, de certa maneira eu posso dar-me um pouco mais de um olhar no cinema do que propriamente no jornalismo. No jornalismo Sim, temos que explorar novas vertentes que o jornalismo não possibilitava. Não possibilita, mas não tem que possibilitar. O jornalismo é algo que tem que ser extremamente objetivo, em que nós não podemos ter, de certa maneira, a nossa opinião. O cinema nós já podemos ter um olhar mais subjetivo e aí abre-nos outros caminhos, outra liberdade para contar histórias, porque no fundo é aquilo que é a minha arte, é contar histórias e eu utilizo o cinema documental para o fazer. Enquanto realizador, tu já realizaste 2 documentários, entre eles em 2009 o Pares Cotiolho, com o qual conseguiste um enorme feito, que foi ganhar 6 prémios no mesmo dia. Sim. Este reconhecimento do teu trabalho deu-te a possibilidade de financiar novos projetos?
Eu, neste momento, há coisa de 2 meses, apresentei a minha terceira longa-metragem, que se chama Separa de Repente o Pensamento, que também não foi financiada. Portanto, a resposta é não. Portanto, os outros prémios que ganhei não me permitiram arranjar financiamento. Isto porque não é fácil para eu não me considero um jovem realizador, não é fácil para um jovem realizador conseguir logo financiamento, portanto, porque depende um pouco do currículo, depende um pouco do trajeto que nós temos, e eu ainda não tenho esse currículo, apesar dos prémios, não tenho, a nível de número de longas-metragens, não tenho ainda um currículo... Se calhar mesmo realizadores mais experientes também têm alguma dificuldade em conseguir esse financiamento. Já tem um outro trajeto que eu ainda não tenho, até porque só agora, há relativamente 2 anos, é que eu estou profissionalmente a tempo inteiro como realizador. Como eu disse anteriormente, eu anteriormente acumulava, era uma espécie de realizador em part-time, ou seja, e foram projetos muito pessoais, não digo, eram projetos quase um one-man show, em que eu fazia grande parte das coisas. Hoje em dia não, hoje em dia já felizmente tenho uma estrutura em que trabalho, que é numa produtora que se chama Até ao Fim do Mundo, e a partir daqui é que esperamos conseguir enverdar por um caminho para conseguir mais também financiamentos, e é isso que também estamos a trabalhar para os próximos projetos. Esta semana estamos de volta à Escola Superior de Dança, desta vez para assistir a uma masterclass do coreógrafo norte-americano Donald Byrd. Vamos ainda poder assistir a um ensaio aberto do Quorum Ballet, uma companhia de dança contemporânea que tem pisado algumas das maiores salas de espetáculo de todo o mundo. There's a lot of talent in Portugal in terms of dancers. I think there's something really unique about the dancers here. A lot of times in other countries you see dancers that are very well trained, but they don't necessarily move well. And Portuguese dancers move extraordinarily well. They're fantastic that way, even from very young dancers all the way up to professional dancers. It's quite extraordinary to see how well they move, that they really are aware that dancing is a verb and that you have to move. Já conhecias a Donald Byrd? Não conhecia. Te ha gostado? Gostei, é um trabalho muito específico, um trabalho muito corporal, muito forte, mas também é bom. É bom, tudo que respeita a dança sempre é bom passar por todos os tipos e por os diferentes usos do corpo. Como é que surge esta parceria com o Donald Byrd? Surgiu, eu trabalhei, quando era só bailarino, há cerca de 15 anos atrás, trabalhei com ele em Nova Iorque, ele tinha uma companhia de dança, durante 2 anos. E desde então, quando voltei a Portugal, quando formei a companhia, sempre pensei na possibilidade de um dia trazê-lo cá para trabalhar connosco. A ideia era encontrar alguém que tivesse um trabalho bastante diferente do meu e que o processo também de criação fosse uma experiência importante para os bailarinos. I love this company very much. They are really unique. Each one of the dancers is unique, and they bring a lot of individuality to what they do, and I find the experience working with them has been very collaborative in the best way, that they take an idea and they know how to run with the idea, you might say. So it's been really terrific working with them. Tivemos imensa sorte de poder disfrutar do Quorum Ballet, aqui, da nossa área que é a dança num termo mais profissional. Apesar de ser um vocabulário muito diferente do que nós costumamos trabalhar cá, acho que também é bom de vez em quando passar pela dança nesse aspecto. Foi uma coisa diferente do como eu costumo ver. Justamente eu sou mais do mundo de hip hop e breakdance, então foi 2 estilos completamente diferentes. Uma tem mais a ver comigo, que eu achei, do que o outro. Como aluna de dança, sonhas um dia pertencer a uma companhia de dança como a Quorum Ballet? Claro, por supuesto. Claro, eu acho que é o nosso maior sonho, formar parte de algo profissional que dê para viver do que nós gostamos. Isso tem várias estratégias, eu não importo estar numa companhia, como também importa experimentar outras coisas, então eu sou mesmo mente aberta. Eu gostava de estar numa companhia mesmo assim, uau,
como gostava de fazer outras coisas que não têm nada a ver com companhias. Muitos destes alunos da Escola Superior de Dança sonham um dia pertencer a uma companhia de dança como a Corum Ballet. Que conselhos é que podes deixar? Eu acho que é tentar ao máximo não desistir e seguir em frente, ter os pés assentos na terra também, saber onde está e o que é necessário fazer e, acima de tudo, trabalhar. I think the only advice I would give to aspiring dancers is that they have to figure out how to keep their passion alive. That's really important, because there can be a lot of discouragement along the way, a lot of disappointment, and you have to learn how to manage your disappointment and not be discouraged, and stay true to yourself and keep in touch with your passion, the thing that made you want to do it in the first place. Vai às compras para o jantar. É para trazeres frango, mas não é assado. É para tu próprio preparares como deve ser, ouviste? Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a humanidade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Assim se assentaram os grandes pilares. Lídia, o jantar já está pronto. Mas o que é isto? Estás a fumar? Onde é que isto já se viu? Apaga já essa porcaria. Em minha casa nenhuma mulher fuma, ouviste? Só por cima do meu cadáver. Oh, Lídia, traz-me um galo de vinho. Lídia, traz um cálice também para mim. Já são horas de acordar, Lídia. Isto não é num hotel. E vê lá se arrumas esta casa, parece uma pocilga. Foda-se. É na derrota e por isso não poderia escapar a um destino comum e aconselha a entregar imediatamente o governo do país aos verdadeiros democratas. Talvez porque do governo se possa dizer o que vier da vida, não haver mais seguro sinal de haver de durar tudo do que ter durado muito. Talvez na consciência da família própria e alheia, a não ser com o trato satisfeito. Mas porque não é difícil deixar que os navios poder, cujo singelamente é preciso o pedantismo doutrinado à procura dos verdadeiros democratas.
I got the poison, I got the remedy, I got the potion, the rhythmical remedy. I got the poison, I got the remedy, I got the potion, the rhythmical remedy. I got the poison, I got the remedy, I got the potion, the rhythmical remedy. I got the poison, I got the remedy, I got the poison, I got the remedy, I got the poison, I got the remedy, I got the pressure, the pressure. Não é fácil para um jovem realizador conseguir logo financiamento, portanto, porque depende um pouco do currículo, depende um pouco do trajeto que nós temos. Sejam bem-vindos ao Palácio Nacional da Pena. Este palácio que vamos visitar agora foi um palácio que foi mandado construir por Dom Fernando II. Quem era Dom Fernando II? O marido da rainha Dona Maria II. Ela era portuguesa, governava o reino e teve obviamente que casar-se como mandavam os preceitos da época, muitas vezes casamentos de conveniência, casamentos arranjados. Ora, neste caso, acabou por ser também um casamento de muita sorte, porque o marido escolhido foi Dom Fernando II, que pertencia à família de Saxo-Coburgo-Gotha, não era português. No entanto, desde cedo se apaixonou pela história e pela cultura portuguesa. E em vários momentos da sua vida, este rei que ficou conhecido como rei artista, glorificou também as artes em Portugal. Ora, Dom Fernando II chega a Portugal em 1836 e, nesse ano, casa também com Dona Maria e 2 anos depois vai comprar este espaço onde nos encontramos agora. Ele vai adquirir as ruínas do antigo mosteiro de Nossa Senhora da Pena, que quis converter em casa de verão privada da família real, transformando neste Palácio da Pena que hoje aqui podemos encontrar. Quando olhamos para o Palácio da Pena, conseguimos distinguir aqui 3 grandes cores: o verde, o vermelho, o amarelo e o azul. Bem, a parte vermelha acaba por ser a parte do antigo mosteiro de Nossa Senhora da Pena, que o Dom Fernando aproveitou em grande parte para fazer a parte privada da casa. A essa parte privada, onde estavam os aposentos do rei e da rainha, ele manda acrescentar, já no século XIX, a parte amarela e a parte azul. A parte amarela mantém-se na mesma como parte privada e de serviço, sendo que a parte azul, sobretudo conhecida pelos seus azulejos de tons e cores azuis, vai ser então a zona social para receber os convidados. Sendo o Palácio da Pena uma casa de verão, faz todo o sentido que ele aqui recebesse sobretudo convidados mais privados. E sendo ele o rei artista, obviamente que estes convidados eram sobretudo artistas e amigos próximos do rei e da rainha. Um dos espaços que mais chama a atenção de quem visita o Palácio da Pena é precisamente o Tritão. O Tritão marca a entrada social para os convidados que vinham ver o rei artista. Como se pode imaginar, sendo o rei artista amigo de muitos outros artistas, pintores, músicos, escultores da época, faz também sentido que estes artistas, assim que aqui chegassem, se sentissem surpreendidos por esta imagem do Tritão. Ora, se perguntarmos muitas vezes se gostam ou não do Tritão, as respostas podem ser diferentes, mas se perguntarmos se não se esquecem do Tritão, então as respostas são unânimes e todas as pessoas concordam que é algo que não esquecerão facilmente do Palácio da Pena. O Tritão desempenha também uma função muito interessante ainda hoje para aqueles que visitam o Palácio, sobretudo para os mais novos. Alguns destes mais novos já crescidos, mas pessoas que não se esquecem da participação desta personagem numa aventura do Palácio da Pena. Este livro, mais tarde também transformado em série, desperta o imaginário de todos aqueles que cresceram a pensar na lenda do Tritão que sairia da pedra e se tornaria real nas noites de sexta-feira 13. É triste muitas vezes ter que dizer aos visitantes que esta lenda não é verdade e que não há nenhum Tritão a sair da pedra nas noites de sexta-feira 13. Mas a verdade é que ainda hoje ele surpreende todos aqueles que o vêm ver ao palácio. Estamos agora no quarto da rainha Dona Amélia.
Este quarto conta-nos muitas histórias sobre o palácio. Provavelmente uma das mais conhecidas é o facto da rainha Dona Amélia ter fugido daqui deste palácio quando ocorreu a Revolução de 5 de outubro de 1910, que deu início à República em Portugal. Outra das histórias que acabou por ficar também para a história do Palácio Nacional da Pena foi a famosa cena que se passou no livro de Uma Aventura, em que as gêmeas decidem esconder-se por baixo da cama da rainha. E aí também decidem comer uns bombons de gesso, enquanto esperam que algo de extraordinário aconteça no palácio, enquanto esperam capturar o Tritão nas noites de sexta-feira 13. Mas a história ficou, e ainda hoje muitas pessoas nos perguntam onde é que estão os bombons e as queijadas de gesso. Estamos agora no Salão Nobre, um dos maiores espaços do Palácio, precisamente para receber os convidados. Ora, hoje o espaço que aqui se encontra foi completamente restaurado. É possível ver os móveis quase como novos, mas sem esquecer o resto da história que por aqui passou. Temos as mobílias originais do tempo do Dom Fernando II e mobílias essas que são muito diferentes e muito exóticas. Por baixo dos nossos pés encontram-se alguns gabinetes de trabalho. Gabinetes esses que têm algumas curiosidades, muitas delas também referidas numa aventura no Palácio da Pena. É muito interessante ver, por exemplo, que temos alguns corredores e algumas escadas que aparentemente não vão ter a lado nenhum a não ser uma parede. Mas sabemos, obviamente, que se tratam de obras feitas depois e readaptações do palácio enquanto a família real cá vivia e mesmo depois, à altura em que o palácio já era um museu. É também importante recordar que o Palácio da Pena é um museu há mais de 100 anos. Ele terá aberto depois da implantação da República e, por isso, a história daqueles que visitam o Palácio da Pena é também já parte da história do próprio palácio. Jorge, tu falaste no teu mais recente documentário, portanto, o Para-me de Repente o Pensamento, que foi o grande vencedor do Festival Caminhos do Cinema Português no ano passado em Coimbra, porque acumulou, lá está, o grande prémio com o prémio do público. E tal como tu disseste, foi a primeira vez que estiveste full-time como realizador. O que é que mudou deste trabalho para os outros que já tinhas feito anteriormente? Em primeiro lugar, mudou um pouco o meu olhar como realizador. Ou seja, porque também tive um pouco mais tempo para me concentrar apenas na realização. Isto também deve-se ao quê? Deve-se ao facto de eu, neste momento, já ter a possibilidade de ter uma equipa, uma assistente de realização, uma produtora, que antes não tinha. Portanto, ou seja, anteriormente eu tinha que me preocupar muito mais com os aspectos técnicos e preocupava-me muito com isso, com os próprios aspectos técnicos, direção de fotografia. E agora já podes delegar isso, entre aspas. E hoje eu já posso delegar, ou seja, o facto de ter uma estrutura, eu posso me concentrar apenas na narrativa cinematográfica, no meu olhar cinematográfico e a maneira como eu conto a história. Essa, na minha opinião, foi a grande mudança. E depois já também, na minha opinião, não digo uma evolução, há um olhar diferente que é o olhar do resultado de alguma experiência, de coisas que eu, entretanto, de influências que eu entretanto, fui tendo e que vai mudando, é óbvio. Provavelmente, essa mudança, não digo uma evolução, mas no meu próximo filme vai continuar a haver essa mudança, que é fruto, de facto, daquilo que a gente vai absorvendo da realidade, porque a minha inspiração, eu não me considero um realizador que me inspiro por realizador A, ou B ou C. Tenho referências, como todos os realizadores têm, mas as minhas influências são coisas do cotidiano, coisas simples. Às vezes é mais a literatura, mais, sei lá, a própria pintura do que propriamente o cinema em si. O que é que mais te orgulhou neste filme, neste último documentário que realizaste? Em primeiro lugar, ter trabalhado porque apesar de ser um documentário, tem um ator dentro do próprio filme, que se chama Miguel Borges, foi a oportunidade de ter trabalhado, na minha opinião, com um dos melhores atores portugueses. Não é um ator altamente conhecido, mas nem sempre a qualidade tem que ser sempre conhecida não é conhecida por toda a gente, felizmente, porque é um ator que também não faz novelas e infelizmente hoje as pessoas só conhecem os atores pelas novelas. Portanto, esse foi em primeiro lugar ter trabalhado com o Miguel Borges e depois ter tido a oportunidade de conseguir entrar dentro de um hospital psiquiátrico no Porto, o Hospital Conde Ferreira, e tentar contar uma história que é difícil, uma história de doentes mentais, de doentes com doença de esquizofrenia, e tentar respeitá-los, tentar contar aquela história, mas ao mesmo tempo respeitá-los por aquilo que eles são e não entrar por aquele clichê de que eles são os maluquinhos e essas coisas todas. Aliás, o filme, no fundo, tentou fazer uma espécie de update do que é a vida dentro de um hospício
hoje em dia. Jorge, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Este foi mais um Panorâmica. O E2 está de volta na próxima semana.